Marinho, acho que seria uma boa tu fazer um vídeo do Sunflower Land especificamente sobre skills. Tem muita gente que acaba se perdendo e desperdiçando os pontos logo de início, principalmente no início, que é mais importante. Fazer tipo um ranking de melhores skills ou sei lá, só uma ideia mesmo. Essa foi uma mensagem que eu recebi aqui no Telegram, lá no nosso grupo, e é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou te ensinar quais são as melhores skills para você que é iniciante escolher no Sunflower Land, para que você não desperdice seus pontos, porque os pontos de skill são muito importantes. E claro, vai depender da sua estratégia também. Mas vamos lá, eu vou passar uma base como se eu estivesse iniciando hoje uma nova conta, quais skills que eu escolheria aqui no Sunflower. Primeiro, o que são as skills? Quando você clica aqui no seu Bumpkin, aqui em cima, você vai ver que tem aqui uma parte de skills. Então, as skills é tipo alguns poderes do seu Bumpkin. É como se fosse as habilidades dele. Vamos supor, um fazendeiro que planta alguma coisa e não sabe como adubar sua plantação, provavelmente vai ter um rendimento menor do que um fazendeiro que sabe como adubar a sua plantação. Aqueles... Como que é o nome daqueles caras que corta a árvore? Esqueci. Mas esses caras que corta a árvore, quando ele sabe usar bem o machado, ele vai cortar a árvore com muito mais precisão do que um cara que não sabe. Então essas skills é como se fosse isso, as habilidades, é como se fosse um curso que você dá para o seu Bumpkin para que ele melhore as habilidades na hora de cuidar aqui da sua land, né? Por enquanto, a gente tem apenas um Bumpkin por land. Em breve, a gente vai poder ter mais Bumpkins, que essa é uma atualização que vai vir do Sunflower Land, né? Junto com a atualização das ilhas Prestige. Então, quanto mais você avançar nessa parada de prestígio das suas lands, mais Bumpkins você vai poder ter. Acho que o máximo, por enquanto, pelo que foi anunciado, seria num último nível você ter 4 Bumpkins na sua land. Então imagina o quanto não pode ficar interessante, né? Se você fizer boas combinações. Mas vamos lá. Sempre que você passar um nível, você vai ganhar um ponto de skill. Aí você clica aqui, View All. E aqui você tem algumas categorias. Então tem a categoria das crops, que seriam o quê? As coisas que a gente planta. Semente de girassol, de abóbora, de cenoura, de batata. Então isso são as crops. A gente tem as skills das trees, que é tudo relacionado à madeira. A parte de rocks já está relacionado com pedra, ferro e ouro. A parte de cooking é comida e animais, como o próprio nome já sugere, é a parte de animais. O iniciante tem que focar onde? Na árvore. Se eu estivesse começando agora, eu não ia me importar nem um pouco com skill de crop, nem de comida, nem de animal, nem nada. O meu foco total seria nas skills das trees. Então aqui quando a gente clica, né? Você clica nas skills, aí entra para você poder escolher o que você quer aprimorar. Então aqui em Trees, a sua primeira skill seria essa aqui, ó. Quando você clica nela, ela ainda mostra o poderzinho. A primeira skill é essa aqui. Tree Skill Path, que é a Lumberjack, né? Então o que a Lumberjack faz? Ela vai te dar 10% a mais de drop de madeira. Quando você começa a conta, cada árvore que você derruba, você pega uma madeira. Então, a partir do momento que você pegar essa skill, você passa a pegar 1.1 de madeira em cada árvore que você derrubar. Para sempre. Aí depois tem os buffs de NFT e tal, mas aí já é um outro assunto. Mas nas skills, as trees, para mim, é o principal para quem está começando. Então, você vai pegar primeiro ali o Lumberjack para aumentar 10% do drop de madeira. Depois que você pega essa, você desbloqueia para pegar essa segunda, que é o Tree Hugger. Ele vai fazer com que as suas árvores se recuperem 20% mais rápido. Então isso vai diminuir o tempo para você poder tirar uma árvore na sua land, que é essa Tree Hugger, né? Depois desse, libera as duas últimas, que aí essa aqui é a mais roubada de todas, que é o Tog Tree. Esse Tog Tree, ele te dá uma chance de quando você cortar a árvore, você pegar 3 vezes mais. Então isso muda completamente o jogo.
Pode ver que às vezes você corta a árvore, vem uma, às vezes vem duas, às vezes vem 3 ou 4, por causa dessa skill que é o Tog Tree. Então, inicialmente, essas skills de árvore. Esquece todas as outras, porque a madeira é um dos recursos mais importantes para você poder avançar em todas as outras coisas. Sem madeira você não consegue tirar pedra, você não consegue tirar ouro, você não consegue tirar ferro, você não consegue fazer vara de pescar. Então a madeira, creio que seja o recurso principal aqui no Sunflower Land. Tanto que quando eu iniciei minha conta, um dos recursos que eu mais comprava de fora lá na Sequence, que é a antiga NiftSwap, era madeira. Eu comprava muita madeira para mandar aqui para dentro do jogo para mim poder continuar a minha evolução. Então toda semana basicamente eu comprava um packzinho ali de 100 ou 200 madeiras e enviava para minha land, porque senão eu ficava travado. Então a madeira é o mais importante para começar. Depois disso, tem essa outra skill aqui, que é o Money Tree, que ele te dá uma chance de quando você cortar uma árvore, dropar SFL. Eu já não acho tão interessante, tanto que eu nem peguei essa skill, até porque você vai tirar a árvore, vai dropar uma merrequinha de SFL, quase não vai fazer diferença. Então talvez depois eu pegue, né, quando eu deixar o meu Bumpkin full, aí sim eu vou pegar essa skill. Mas num primeiro momento eu não achei nem um pouco interessante, até porque é bem pouco a chance de você pegar SFL, e quando vem é pouco SFL também. Então eu acabei não optando por não gastar os pontos de skill com essa aqui. Depois que a gente pegou a skill das árvores, das trees, o que eu faria? Eu iria focar nas skills das crops, que é para a gente poder aumentar a nossa produção de plantações. No início a gente não tem animal, então não tem muito por que se preocupar, né? E a questão de pegar pedra, ferro e ouro já fica bem mais puxado para quem está iniciando também. Então, depois das trees, sim, eu iria para as crops. Aqui nas crops, a nossa primeira skill é essa Green Thumb. O que ela faz? Com que todas as suas plantações vão passar a render 5% mais. Então, de tudo que você plantar, ao invés de você colher uma abóbora, você colhe 1,05 de abóbora. Ah, mas só isso? É, só isso. Só que no longo prazo, você vai pôr na ponta do lápis, melhora bastante as suas plantações. Aí depois dessa, você pode pegar esse Cultivator, que vai dar um gás de 5% em todas as suas plantações, que no início tem algumas que demoram pra caramba, né? Pô, tem plantação tipo Kale, 2 dias, velhos. Então, se você conseguir diminuir 5% disso, já dá um adianto aqui na hora que você for plantar as coisas. Depois, eu peguei um Master Farm, que faz as crops aumentar mais 10%. Então, essa primeira aumenta 5% e essa terceira aumenta mais 10%. Ou seja, só aqui de skill eu já ganho 15% a mais nas minhas plantações. Então, nenhuma coisa que eu planto aqui na minha ilha, por causa do Bumpkin, eu vou colher uma só. Eu colho no mínimo 1,15 só contando com o buff dessas skills. Aí depois desse, vai liberar essas de baixo aqui para você. Você pode ver que essa aqui, ó, Golden Flowers, o que ela faz? A chance de você dropar, quando você for colher o Sunflower, de dropar Gold junto com a colheita dos girassóis. Eu não peguei essa skill ainda. Não sei qual que é essa taxa de drop de Gold, mas creio que seja algo bem pequeno também. Até porque cada Blockbuck que você usa vai te dar ali uma média de 400 sementes de girassol. Então, com certeza não vai ser em todos que você vai conseguir dropar Gold. E nem vai ser um Gold inteiro. Acho que vai ser frações, né? Então, não posso dizer com tanta propriedade porque eu nunca usei essa skill. Não sei o quanto ela seria interessante. Por isso eu optei por não pegar ela também de início. Até porque o Gold, porra, é bem escasso, né? Você não tem muito o que fazer. Ah, eu vou vender Gold. Beleza, mas você tem que ter muito Gold para começar a vender. Então no início o foco é sempre a progressão. Aí libera essa outra também, que é o Plant Whisperer, que tá coming soon. Desde que eu iniciei no Sunflower Land, há quase 5 meses atrás,
essa skill tá aqui, mas não dá para você pegar ela, porque ela tá lá em breve, né? Então não decidiram ainda o que vão fazer com essa skill. E a que eu peguei por último, né? Depois que eu peguei todas essas de crop, essa Green Thumb, tal, eu foquei em pegar essa aqui, que é a Happy Crop, porque ela te dá a chance de quando você for coletar uma plantação, quando você for colher, ela te dá a chance de vir vezes 2. Então, ao invés de você pegar, sei lá, 1.15, que é o que daria das outras duas, você vai pegar 2.3 daquela crop, que vai multiplicar por 2. Então, eu achei bem mais interessante. Talvez, pode ser que eu pegue essa aqui em breve, não sei, só para testar, né? Mas essas foram as minhas opções para usar as skills depois que eu completei das trees. Depois disso, eu parti para as skills de pedra. A de pedra, eu confesso que eu não achei tão interessante no início, até porque você vai perceber que as picaretas acabam muito rápido e você acaba ficando com muitos machados e poucas picaretas. É um problema que eu tenho até hoje, até depois de construir os armazéns, que aumenta lá a quantidade de machado que eu posso ter por cada block buck. Minhas picaretas acabam muito rápido. Então, falei, não vou gastar ponto de skill para poder acelerar essa questão das pedras, porque não faz sentido. A picareta acaba muito rápido, né? Eu fico vários dias ali com pedra sobrando, só coletando as madeiras, porque eu só uso o block buck depois que eu acabo com todos os meus machados. Enquanto eu não acabo todos os meus machados de usar, eu não faço o restock. Mas aqui a primeira skill aumenta o drop de pedra em 10%. Talvez seja interessante você pegar só essa de início, né? Só para aumentar essa coleta de pedras e depois você vê as outras. A segunda aqui seria uma velocidade de recuperação das pedras 20% mais rápido. Igual eu falei, não é nem um pouco interessante, até porque as pedras, as picaretas, né, para tirar pedra acaba muito rápido. Então não tem por que você acelerar isso aqui. Depois disso eu posso escolher aqui, tem essa Seeker que está coming soon e tem essa aqui que eu achei ela interessante, inclusive eu acho que é essa que é a próxima que eu vou pegar, que me dá a chance de, quando eu for pegar um ouro, dele multiplicar por 2.5. Então essa seria muito interessante para mim nesse momento, que já estou com uma land grande pra caramba, já peguei várias outras skills, mas para o iniciante também não é tão interessante. Aqui na parte da pedra, só essa primeira mesmo, para aumentar aí em 10% o farm. Depois tem as de cooking, que é a parte da comida, também eu deixei para muito depois. Por mais que no início a gente precisa comer para poder aumentar o nível, né, do Bumpkin, o XP, eu acabei deixando isso aqui em segundo plano. E depois que eu já tinha pego todas as outras que eu fui mexer nessas, ó, igual Rush Hour. Essa primeira vai deixar as comidas 10% mais rápido, que, porra, para o iniciante não faz diferença. A comida ficar pronto 10% mais rápido ou mais devagar, não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença para o iniciante é essa segunda aqui, que seria o Kitchen Hand, onde você vai ganhar 5% a mais de XP quando comer alguma coisa. Aí sim, aqui vai fazer um pouquinho de diferença. Porém, para você pegar essa, você precisa pegar de cima primeiro. Então, talvez no início, talvez não, né? A minha opinião é que no início não vale a pena. É melhor focar na questão das trees e das crops. Aí depois você pode vir e ver, porra, vou adiantar ali o lado das comidas, né? Aí depois disso, tem essa aqui, Michelin Stars, que quando você comer uma comida de alta qualidade, você vai ganhar um adicional de 5% em SFL. E a última, quando você consumir coisas da Deli, você vai ganhar 15% extra de experiência. Também para mim não foi tão interessante ainda. No nível que eu tô com o meu Bumpkin já tá difícil pra cacete para poder continuar evoluindo o nível dele, então eu acabei deixando isso aqui de lado por enquanto. E a última, que é as skills de animais, eu só comecei a focar nessas skills depois que eu já estava com os 2 galinheiros, né? Que aí eu estava focando nas outras primeiro, árvores e crops. Aí depois a gente vê dependendo da estratégia. Então hoje eu dei um foco ali nos animais, porque essa primeira aumenta a velocidade de produção dos animais em 10%. No momento a gente só tem galinha. Em breve pode ser que a gente tenha vacas para poder produzir leite, não sei, uma especulação.
Então, por enquanto que só tem galinha, é 10% mais rápido para a galinha botar o ovo, que demora pra caramba de início. Aí eu peguei a segunda, que aumenta em 10% mais. Então, cada um ovo, eu colho 1,1. Aí se soma com as outras NFTs que eu tenho de galinha, a outra que aumenta mais 10%, a outra que aumenta mais 10%, já começa a ficar um pouco mais interessante, até porque o ovo é um recurso legal para a gente vender fora do jogo, né? Aqui dentro do jogo não tem como vender, só tem como a gente usar para fazer bolo, fazer as receitas, para poder fazer comida e subir o nível mais rápido. Mas se eu quiser sacar esses ovos para vender lá na Sequence, aí já começa a ficar um pouco mais interessante. Então eu peguei aqui para aumentar em 10% a produção, e essa terceira é uma chance de você pegar mutantes quando você coletar o ovo, dropar uma NFT ali, entendeu? Eu dropei NFT acho que umas 2 vezes só coletando ovos, então também não é tão interessante para o iniciante essa skill aqui. Foca nas outras. E a última aqui é a chance de double drops, ou seja, coletei um ovo, pode ser que venha 2. Esse aqui é bem interessante, principalmente no nível que eu estou agora, né? Inclusive, eu estou em dúvida se a próxima skill que eu vou pegar é essa aqui, para ter 2.5x o drop de gold, ou para pegar double drop nos animais. Eu estou em dúvida entre essas duas. Mas o iniciante deve focar primeiro nas trees, essas aqui, você pode até tirar um print aí, para você não esquecer. E depois nas crops. Aí você tira um print aí também para você não esquecer. Depois disso, aí você vê qual que é a melhor estratégia. Você vai focar na progressão do Bumpkin, então você vai lá na comida. Ou vai focar na produção de animais, aí você vai nos animais. E é isso aí, cada um vai ter a sua estratégia, mas de início, focar nas skills das árvores é o melhor caminho que você pode seguir. E se você quiser descobrir se tem como ganhar pelo menos R$200 por mês com Sunflower Land, é só você acessar agora mesmo esse vídeo aí que está aparecendo na sua tela.